A paz do Senhor, tudo bem, amados? Novamente, é uma alegria poder estar junto com os irmãos aí da Jerusalém, junto com os irmãos que nos veem nesse momento, junto a todos que tiverem oportunidade de ver esse vídeo, porque nós vamos estar compartilhando a palavra do nosso Deus nesta noite, neste culto denominado pelo pastor Carlos de culto Vitória do Espírito Santo, né? Nesse mês friozinho de junho, hoje dia 13 de junho, tá bem friozinho, mas assim, um tempo que o nosso Deus está nos concedendo, nos permitindo viver, né? E reconhecer o Deus grandioso que Ele é. Então, culto Vitória do Espírito Santo, na verdade, nós estamos no culto ao nosso Deus, né? E Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Nós estamos no culto do Deus triuno, né? E o adoramos por quem Ele é. Por ser nosso Pai, por ser, né, nosso Senhor, nosso dono, nosso tudo. Então, culto ao nosso Deus nesta noite. Que o Senhor nos abençoe e que possamos aprender um pouquinho mais nesta noite, por intermédio da palavra dele que nós já vamos ler, né? Porque nós queremos compartilhar um pouquinho sobre a obra do Espírito Santo. E eu quero ler, então, no capítulo 16 do Evangelho de João, os versículos de 5 a 16, para estarmos meditando um pouquinho nesta noite. E a palavra diz assim, o título, né, desse trecho do capítulo 16 é a obra do Espírito Santo. E diz assim, Jesus, né, dizendo, agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. O Senhor Jesus estava dizendo aqui aos discípulos, né, que ele iria voltar aos céus, né? E ele, aqui no verso 7, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Amém, amados? Vamos orar nesse momento. Pai, Filho e Espírito Santo, nós te louvamos nesta noite, neste culto, nesses momentos em que
estaremos meditando um pouco mais na tua verdade, na tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos dar entendimento da verdade sobre a tua obra grandiosa por nós, feita através do nosso Salvador e Senhor Jesus lá na cruz. E que nós tenhamos consciência nesta noite de que fazemos parte do teu plano para salvação de todo aquele que nele crê, que crer no plano da salvação, que crer no que Jesus veio fazer nesta terra. Que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, que o Senhor, doce, amado Espírito Santo, nos ajude a compreender a verdade, que é a tua palavra. Abençoa-nos e esteja falando conosco agora, no nome precioso do nosso Salvador e Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. O Espírito Santo é Deus, né? Jesus é Deus, o Pai é Deus. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? É a pessoa do próprio Deus e por isso nós devemos adorar e nos relacionar com Ele. O Espírito Santo não é uma força, não é um vento, não é um evento, vamos, né, ali porque o Espírito Santo, não é um evento, não é uma energia, não. Ele é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, Ele é o próprio Deus, Ele é uma pessoa, Ele é a terceira pessoa da Trindade, como está escrito na palavra. Ele está vivo, e fala conosco. É por intermédio dele que tudo se fez, ele estava lá na criação de Deus, ele fala. Ele ensina, ele intercede por nós, ele se entristece por nossa causa e ele glorifica o Filho, como nós acabamos de ler no verso 14 aqui desse texto. Esse capítulo 16, amados, ele faz parte, né, do último discurso de Jesus para os discípulos antes dele ir para a cruz. Os discípulos estavam entristecidos por tudo que Jesus estava dizendo e pela iminente partida dele, né, deixando os discípulos. Mas o Senhor Jesus, naquele momento, prometeu um Consolador. Prometeu que esse Consolador viria após a sua ascensão aos céus. Esse Consolador é o Espírito Santo. E no contexto, amados, da nova aliança, né, em Jesus, o Espírito Santo não vem mais, né, o Espírito de Deus não vem mais sobre o homem, como nós podemos ver em Ezequiel. No capítulo 11, versículo 5, está escrito assim, lá de Ezequiel, no Velho Testamento, quando o Espírito Santo ainda não habitava nos homens, está escrito, no capítulo 11, versículo 5, então o Espírito do Senhor veio sobre mim, Ezequiel dizendo, e me mandou dizer, assim diz o Senhor. Então o Espírito Santo na antiga aliança vinha sobre os homens, falava, né, com os homens desta forma. E eles, os profetas, na verdade, eles transmitiam, né, aquilo que Deus estava falando. Mas não, hoje não. Com a nova aliança em Cristo Jesus, nós fomos perdoados, fomos salvos e o Espírito Santo passou a habitar em nós. Ele está conosco e habita em nós. Antes o Espírito vinha e usava o homem em momentos específicos, né? E com propósitos específicos
para cada ocasião que ele vinha e falava com os profetas, e os profetas transmitiam, né, ao povo. A partir da morte e ressurreição de Jesus, nós então, se reconhecemos o sacrifício de Jesus por nós e declaramos que Ele é o nosso Salvador e Senhor, nós passamos a ser templo, habitação do Espírito Santo, né? E o Senhor pode então se manifestar por nosso intermédio. Se o Espírito Santo habita em nós, Ele pode se manifestar por nosso intermédio, através dos dons do Espírito, né? Através da manifestação dele como Ele quiser, onde quiser, da forma como Ele quiser, nos usar e falar através de nós, porque Ele está habitando no coração daqueles que entregaram suas vidas a Jesus Cristo, reconhecendo-o como Salvador e Senhor. Por isso que muitas vezes, quando as pessoas dizem eu sou a igreja, não é isso. Isso não é verdade. Eu posso dizer, nós podemos dizer, eu sou o templo do Espírito Santo. A igreja somos nós, quando estamos reunidos, porque a palavra do Senhor nos diz em Mateus, no capítulo 18, versículo 20, diz, pois onde estiverem, né, onde se reunirem, 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles, como Ele está neste culto, nesta noite, conosco. Antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, Ele enviou o Espírito Santo para a igreja, para que ela pudesse enfrentar o mundo. É isso. Né? E aí Jesus nos diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, essa a alegria que nós temos, a certeza que nós temos, que Ele está conosco, que nós podemos prosseguir firmados, né, na verdade, que é a palavra dEle. A obra da redenção, amados, só pode ser completada a partir da vinda do Espírito Santo. E os discípulos, na verdade, eles andavam com Jesus, que privilégio, né? Mas eles ainda não tinham experimentado da sua obra redentora, né? O verso 13, a parte A que nós acabamos de ler, diz, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. E é isso que nós temos vivido, né? Assim, amados, para concluir, já estamos caminhando para o finalzinho dessa mensagem que o Senhor está nos concedendo nesta noite. A primeira ação do Espírito Santo em nós é revelar a verdade, é revelar a palavra de Deus e o Deus da palavra, né? Através da pregação desta palavra, sobre a nossa vida de pecado, né? Sobre a justiça de Deus e o juízo que nós receberíamos sem Ele, sem a verdade, né? Então a pregação da palavra é a primeira ação da palavra, da ação do Espírito Santo de Deus em nós. E a segunda ação do Espírito Santo é nos convencer, né, do pecado, da justiça e do juízo, como nós acabamos de ler, né? E o Espírito Santo de Deus, ele atua como agente da regeneração, do novo nascimento, né, que nós recebemos em Cristo Jesus. Então, ele aplica a obra redentora de Cristo Jesus, quando ele nos convence do pecado, e nós nos arrependemos, da justiça, né, e do juízo. O Espírito Santo nos convence, né, quando éramos
nós passamos da incredulidade a ser convencidos, né, de tudo que Jesus fez por nós. E nos convence da justiça, de que Cristo pagou o preço dos nossos pecados, né, em nosso lugar, e ressuscitou, está sentado à direita do Pai. É o Espírito Santo de Deus que nos convence disso, não sou eu, não somos nós que podemos convencer alguém, é a ação do Espírito Santo de Deus que convence, né, e do juízo, da derrota já do inimigo, porque é assim que está escrito, e nós acabamos de ler, né, nesse capítulo 16 aqui de João. Porque, na verdade, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E é o Espírito Santo quem nos convence e nos vivifica, né? Dá nova vida, vivifica o nosso espírito que estava morto, separado completamente de Deus. E o Espírito Santo vivifica esse nosso espírito. E passamos a ter vida em Jesus Cristo, né? Ele é o Espírito Santo, quem vivifica o que estava morto em nós, o nosso espírito, né? Foi recriado quando reconhecemos a salvação que há em Jesus Cristo. Então é o Espírito Santo que gera vida em nós. A vida verdadeira, a presença de Deus, o acesso à presença de Deus. Ele, o Espírito Santo, é o nosso conselheiro, ele é o nosso confortador, ele é o nosso consolador, ele é Deus mesmo habitando em nós e ele nos guia à verdade revelada em Cristo Jesus, que é a própria palavra. E aí, então, nós devemos ter essa consciência de tudo isso, para desfrutarmos de uma vida plena. Isso é vida abundante que Jesus veio trazer. Vida cheia da presença de Deus, vida cheia da presença do Espírito Santo. E aí, nós podemos ser produtivos no reino de Deus. Como que é isso? É cumprir o propósito que Deus deixou para nós cumprirmos, de sermos os agentes hoje, né, da verdade, da palavra, da salvação, né? O Senhor Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. É essa a nossa missão. E isso nós podemos fazer quando temos consciência de que somos habitação do Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos conduz à verdade da palavra de Deus. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos anima, é Ele quem nos consola, é Ele quem nos conforta, é Ele quem dirige a nossa vida, se estamos nele, se reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. É desta forma, é nessa simplicidade, amados. Como minha irmã pastora Lourdes costuma dizer, né? A simplicidade do Evangelho, a simplicidade de Jesus, a simplicidade da palavra de Deus. E essa verdade tão poderosa, que é quando reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, passamos a ser habitação, templo do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor, né, te leve a reconhecer essa verdade e ser o agente com quem o Senhor quer contar nesse tempo, para que todos que ouvirem a verdade possam reconhecer essa verdade e terem a salvação, a sua vida regenerada, o seu espírito vivificado pela ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Recebam a bênção do Senhor. Que o grande amor do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus e a ação do Espírito Santo de Deus que está conosco e em nós, seja com cada um de nós hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém, amados.